Organização das Nações Unidas lança campanha para combater racismo. No Brasil, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Comoção e revolta marcam o enterro da jovem assassinada com 11 tiros dentro de escola em Alexânia. Gama ganha farmácia de alto custo. Mais de 6 mil pessoas devem ser beneficiadas. Notícias da terça-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Foi inaugurada na manhã desta terça-feira a terceira farmácia de alto custo do DF. A unidade vai beneficiar cerca de 6 mil pessoas, além de desafogar o atendimento no plano piloto. A nova unidade passará a fornecer medicamentos para doenças crônicas como asma, Alzheimer, esclerose múltipla, esquizofrenia e insuficiência renal crônica. Quem mora no Gama diz que a farmácia chegou em boa hora. Era a reivindicação de muitos anos. E é o sonho que a gente tinha de botar essa farmácia aqui. Porque o Gama sempre foi muito esquecido, né? Dessas coisas. Acontece muito nos outros lugares, mas o Gama nunca tem nada. Essa farmácia ter vindo até o Gama para nós, nossa, foi maravilhoso. A nova farmácia foi inaugurada oficialmente nesta terça-feira, mas já atende o público há uma semana. Nesse período, 400 atendimentos foram realizados. Cerca de 20 servidores atuam na unidade, entre técnicos e farmacêuticos. O Distrito Federal já conta com outras 2 farmácias de alto custo, uma na Asa Sul e outra em Ceilândia. Elas beneficiam cerca de 30 mil pessoas com 200 tipos de medicamentos gratuitos. Atualmente, as unidades funcionam com 80% dos remédios em estoque. A Secretaria de Saúde afirma já estar providenciando os medicamentos que faltam. Nós pegamos uma farmácia extremamente desabastecida, né, com um quantitativo muito pequeno de abastecimento e esse abastecimento ele leva um tempo. Então, mas a gente acredita que ainda este ano, próximo a 100% na farmácia de alto custo, conseguiríamos encher as prateleiras. Agora uma boa notícia, a Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira a liberação de mais de 8 bilhões de reais para o crédito imobiliário. Os recursos são do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Quem traz os detalhes ao vivo é a Juliana Cury, que está de volta das férias. Oi, Juliana, boa noite para você, bem-vinda. Oi, Carol, boa noite para você, muito obrigada, de volta com as energias renovadas. E como você disse, esses recursos aí, né, de acordo com a Caixa, a promessa agora é que o ritmo de contratações do programa Minha Casa, Minha Vida seja normalizado para as famílias que ganham mensalmente até R$4 mil. E a Caixa anunciou ainda que vai concluir até o fim deste mês de novembro todas as propostas de crédito habitacional que foram aprovadas pelo banco, mas que estavam paradas justamente por falta de recursos. E aí os compradores temiam perder os imóveis. Lembrando que a Caixa anunciou nos últimos meses, Carol, uma série de novas restrições ao crédito imobiliário no caso da compra, né, do financiamento de imóveis usados. A redução do limite de financiamento para esses imóveis foi de 70% para 50%, mas as condições para financiamento de imóveis novos na planta continuam as mesmas. O valor desse imóvel pode ser financiado em até 80%. Até 80% do valor desse imóvel novo pode ser financiado. Uma medida do governo para promover, continuar dando impulso para o setor de construção civil, que gera emprego e renda. O banco fez ainda um balanço nesse anúncio desta terça-feira. Carol, a contratação de crédito imobiliário subiu 20% nesse ano com relação ao ano passado. E até novembro, o banco já emprestou mais de 72 bilhões de reais para esses compradores. Carol. Obrigada, Juliana. Boa noite para você. A Organização das Nações Unidas no Brasil lançou nesta terça-feira a campanha Vidas Negras. O objetivo é sensibilizar a sociedade e gestores públicos sobre a importância de políticas de prevenção e enfrentamento da discriminação racial. O Wilson não esqueceu um caso de racismo que sofreu e marcou a vida dele profundamente. Sem nenhuma passagem pela polícia ou qualquer histórico de violência, ele acabou sendo preso.
Eu estava num processo, assim, inclusive de luto de um filho que faleceu. Eu estava cheio de problema. E somou aquele ali, eu me arrasei completamente. Não é fácil, não. É complicado. Um dado divulgado recentemente pela Unicef trouxe alertas em relação ao racismo e à discriminação. Em 2015, de 4 crianças brasileiras mortas, 3 eram negras. No período de 10 anos, enquanto a taxa de homicídios diminuiu 12% para os não negros, entre os negros, houve um aumento de 18%. Dados do mapa da violência ainda apontam que de cada 1.000 adolescentes brasileiros, 4 vão ser assassinados antes de completarem 19 anos. De cada 100 assassinatos no país, 71 são contra jovens negros que moram nas periferias e têm baixa escolaridade. Se esse ritmo não diminuir até 2021, mais de 40 mil jovens brasileiros vão ser assassinados. O problema originou a criação de um comitê interministerial que vai criar políticas de Estado para combater a violência contra jovens negros. Para combater esses dados alarmantes e preocupantes do ponto de vista da agenda pública, é preciso uma força-tarefa com todos os ministérios, porque é uma política transversal e, por ser uma política transversal, o presidente da República instituiu um comitê interministerial que integra 13 ministérios que, de forma contínua, elaboram, estudam essas políticas e, reveladas por esses dados, buscando cada vez mais combatê-las e extirpá-las da sociedade brasileira. Para tentar mudar essa triste realidade, a ONU lançou a campanha Vidas Negras. Essa é a principal ação das Nações Unidas no Brasil no mês da consciência negra. Essa campanha, especificamente, ela vem nos falar sobre as desigualdades a que as pessoas negras no país estão submetidas e que tem como desfecho o fato de que 77% das vítimas de homicídio no país são pessoas negras. Então é uma campanha que busca chamar atenção para esse fato e convidar a sociedade e as autoridades a se mobilizarem em prol de uma transformação. De acordo com o último levantamento estatístico do IBGE, os negros representam cerca de 54% da população brasileira. Na capital do país, dos quase 3 milhões de habitantes, 1.700.000 pessoas são negras. Convidamos a todos os brasileiros a trabalhar juntos para na construção de um país mais pacífico, mais inclusivo e mais justo. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes revelou que o estado das rodovias do país piorou há um ano, já que no DF o estudo mostrou que a maioria das estradas que cortam o Distrito Federal está em bom estado de conservação. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Rodrigo Miranda. Oi, Rodrigo, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Os 105 mil quilômetros de rodovias federais, estaduais e distritais de todo o país foram classificadas como péssimas, ruins ou regulares por 61% dos entrevistados. Para falar sobre o assunto, quem está aqui do meu lado é o diretor-geral do DR, Henrique Ludovici. Boa noite, Ludovici. O DF é um ponto fora da curva nesse assunto? É verdade que a pesquisa também estabelece que a do Distrito Federal são boas. E nós sabemos que as rodovias federais no Distrito Federal, que são várias, até porque temos todas as radiais, estão em muito bom estado. E as rodovias distritais, estamos procurando conduzi-las de forma adequada e acabamos de concluir a restauração de toda a DF-001 no sentido Lago Oeste. Estamos ainda concluindo a 01 no caminho de Braslândia, fizemos restaurações na 440 e tem outras previsões para que nós também possamos manter a nossa malha rodoviária de forma adequada. E quais são as rodovias aqui dentro do Distrito Federal que mais preocupam, que mais precisam aí de revitalização, de uma melhora? Hoje nós podemos assumir que há uma necessidade concreta de intervir na DF-001, na estrada Parque Contorno, lá na área Alfa. Também podemos questionar aquela que cruza diretamente o Recanto das Emas e também o Riacho Fundo 2. Nós precisamos dar um tratamento mais adequado, mas há uma previsão quando nós implantarmos o BRT Sudoeste. E, efetivamente, tem algumas que nós também queremos cuidar. Por exemplo, a EPIG, há necessidade de um melhoramento, e também a DF-180. Ludovici, quais são as maiores dificuldades para deixar essas rodovias em bons estados? As maiores dificuldades, em geral, são orçamentos, são disponibilidade de recursos. Estamos interagindo com o DENIT para que parte dessas nossas rodovias possam ser consideradas parte do anel viário, justamente porque elas interligam rodovias federais, como, por exemplo, a DF-180.
que liga a BR-080, a BR-070 e também a BR-060. Portanto, se nós tivermos o apoio da União, efetivamente teremos melhores condições de dar essa manutenção e privilegiar todo aquele tráfego federal que passa por Brasília, mas que não tem destino Brasília, capital da República. Muito obrigado pelas informações, Dudu Vice. Eu volto ao estúdio com você, Carol. Obrigada, Rodrigo. A terça-feira foi marcada por acidentes no trânsito. Foram pelo menos 5 ocorrências registradas pelos bombeiros. Na IPTG, na altura do viaduto Israel Pinheiro, uma moto bateu em um carro. Na Épia, mais um acidente envolvendo uma moto, mas desta vez o motociclista morreu na hora. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da manhã, quando uma moto e um caminhão bateram próximo ao Parque Shopping sentido plano piloto. O motociclista Elson Costa, de 35 anos, morreu na hora. Já o motorista do caminhão não teve nenhum ferimento. O trânsito ficou lento no local e a polícia foi acionada para fazer a perícia para investigar o que causou o acidente. Na mesma pista, outro acidente envolvendo uma moto e uma Kombi. Neste caso, a batida aconteceu perto do viaduto Ayrton Senna. O motociclista Alisson da Silva Santos, de 22 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o hospital de base com ferimentos nos braços e nas pernas. Já o motorista da Kombi não ficou ferido. Ainda não se sabe o que causou o acidente. O caso do ciclista que morreu atropelado na Asa Norte. O laudo da Polícia Civil revelou que o motorista que matou Raul Aragão dirigia a mais de 90 quilômetros. Na pista onde o acidente aconteceu, a velocidade permitida é de 60 por hora. O laudo da Polícia Civil destacou ainda que o ciclista Raul Aragão, de 23 anos, foi arrastado por 38 metros depois do choque, atingindo o canteiro central da pista. A bicicleta conduzida por Raul Aragão acabou arremessada para longe e ficou bastante danificada. O acidente foi no dia 21 de outubro, na tarde de sábado, na 407 Norte. O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista, de 18 anos, parou para prestar socorro e o teste de bafômetro deu negativo. Até o momento, ele não foi ouvido pela polícia, situação que causa revolta entre os amigos do ciclista. O motorista é filho de advogado, então deve estar sendo muito bem instruído. O fato dele depois do laudo estar pronto, significa que ele tem informações para orientar o depoimento que ele vai ter. Se tivesse dado o depoimento no dia, talvez a gente conseguisse mais informação sobre a conduta que ele estava tendo no momento. Na última segunda-feira, a ONG Rodas da Paz pediu ao Ministério Público para acompanhar o caso. Raul era um ativista e defendia os meios de transporte sustentáveis. Para homenagear o ciclista, amigos e parentes colocaram no local do acidente uma bicicleta branca. E foi enterrado hoje o corpo da jovem morta com 11 tiros em Alexânia, em torno do DF. Câmeras de segurança do colégio onde Rafaela Noviski estudava registraram a correria de estudantes no momento dos disparos. Em outro vídeo, o assassino confessa o crime. Veja. Nas imagens, é possível ver o momento em que Misael Pereira, de 19 anos, entra na sala de aula do 9º ano do Colégio Estadual 13 de Maio, em Alexânia. Ele está vestido de preto e com uma mochila nas costas. Enquanto isso, alunos circulam no corredor sem saber o que estava acontecendo. 33 segundos depois, uma estudante sai correndo da sala. Em seguida, os outros alunos também fogem, desesperados. 1 minuto depois, Misael sai mascarado, correndo da sala de aula. Rafaela Noviski foi atingida com mais de 10 tiros, todos na cabeça. A adolescente de 16 anos morreu no local. O atirador é um ex-aluno. Ele foi preso e, em depoimento, disse apenas que era um conhecido de Rafaela e que sentia ódio da adolescente. Comprou para que finalidade? Matar. Matar quem? A Rafaela, por qual razão? Está arrependido? Não. Em outro momento do depoimento, ele admite que comprou um presente para a Rafaela, mas não teve coragem de entregar. A cidade goiana está em choque. O corpo de Rafaela Noviski foi enterrado na manhã desta terça-feira. Já Misael deve responder por feminicídio e pode pegar até 30 anos de prisão. O assunto ainda é a violência, viu? Os casos de estupro aqui no DF aumentaram 30% entre janeiro e outubro deste ano. Mais informações com o Rodrigo Miranda, que volta a falar com a gente ao vivo. Oi, Rodrigo.
Oi, Carol. De janeiro a outubro deste ano foram 743 casos de estupro contra 566 no mesmo período do ano passado. Um aumento aí de 31%. 97 casos de estupros ocorreram só no mês de outubro. 64 deles foram cometidos contra menores de 13 anos de idade. Na contramão dos casos de estupro, os casos de latrocínio, roubo a pedestre, a transportes coletivos e a residências diminuiu aqui no Distrito Federal. O número de homicídios também caiu. Foram 400 casos registrados de janeiro a outubro desse ano contra 490 no mesmo período do ano passado. Esse é o menor índice registrado desde os anos 2000. Carol. Obrigada, Rodrigo. Boa noite. Medidas de segurança pública serão debatidas na Câmara dos Deputados, entre elas os saidões que beneficiam bandidos. Saiba mais no comentário de Cláudio Humberto. Olha, a Câmara dos Deputados discute esta semana um pacote de segurança pública que pode promover alterações muito positivas na legislação penal. O país já não suporta o deboche de saidão para Dia dos Pais, até para bandido que matou o próprio pai. Ou o caso da madrasta condenada por assassinar a menina Isabela Nardoni, de apenas 6 anos, desfrutar de saidão do Dia da Criança. Sem contar da injustiça que será assistir o assassino daquela menina de 16 anos, de Alexânia, ganhar progressão de regime menos de 7 anos depois de executar a sua vítima com 11 tiros no rosto. Para desqualificar as propostas, várias delas de um deputado de Brasília, Alberto Fraga, os defensores desse estado de coisas atribuem a iniciativa à bancada da bala. São pessoas que usam viseira de burro, que os impedem de olhar para os lados e perceber que o Brasil precisa mesmo superar essa incrível dificuldade de punir o crime e os seus autores. Vamos falar agora de intercâmbio cultural. Os alunos da Escola Parque da 308 Sul ganharam uma atração especial nesta terça. Um teatro de marionetes apresentado por um artista italiano. A peça foi promovida por um projeto da Embaixada da Itália. As cerca de 500 crianças de 5 a 12 anos da Escola Parque da 308 Sul tiveram a oportunidade de conhecer a história de Pulcinella e se divertiram. A atração é do marionetista italiano Bruno Leoni, considerado um mestre no espetáculo de teatro com bonecos. Ele também gostou da interação com o público brasiliense. Bambini che abbracciano così, in nessun paese succede questo. O que chama a atenção do público brasileiro é uma coisa especial que só o público brasileiro tem, que é essa forma de expressar a felicidade e a alegria através do corpo. Então, de abraçar, de vir tocar e abraçar mesmo, demonstrar o carinho e a gratidão fisicamente. Isso chama muita atenção. A apresentação faz parte de um projeto cultural da Embaixada da Itália para promover a cultura do país entre os brasilienses. Há um ano foi criado um departamento cultural que antes não tinha na embaixada. Então, este ano, realizamos mais que 50 eventos na embaixada. Aqui na escola a gente trabalha artes cênicas, né? Uma das disciplinas obrigatórias. Então, a criança ter contato com o fantoche é o primórdio ali da comunicação. Inclusive, é porta de entrada para aprender, né, a interpretar usando um objeto que o seu corpo está mexendo, mas você não está lá, né? Então foi muito bacana, é um artista renomado. Mesmo que a apresentação tenha sido em outra língua, a criançada gostou do intercâmbio cultural. Eu gostei mais aqui do bonequinho que estava lá na frente, que falava com uma voz, tipo, muito legal, é diferente. A seguir, preço do gás de cozinha pode chegar a R$100. Os detalhes no próximo bloco do Band Cidade. Até já.